Olá, amantes do crochê, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo caminho de mesa que você pode utilizar também para fazer tapetes. Fica um ponto super legal e você pode usar e abusar da sua criatividade para fazer inúmeras peças. Aqui eu utilizei o Euro-Roma Barbante número 6, mas você pode utilizar outras numerações também que fica super legal. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma Barbante. Aqui eu estou mostrando a cor 600, que é o lilás claro, mas na nossa videoaula de hoje eu vou utilizar a cor caqui, que fica muito bacana e fica uma cor bem neutra. Então, caso você for fazer um trilho de mesa maior, um caminho de mesa maior, aí você vai precisar de 2 novelos aqui. Mas para esse tamanho escolhido, um cone, perdão, 2 novelos não, você vai precisar de 2 cones. Mas para este modelo, para o tamanho que a gente vai fazer na videoaula de hoje, um apenas é o suficiente. Vamos precisar também de agulha para crochê número 3,5. Vou precisar de agulha de tapeçaria e a tesoura para arremate. Então, aqui eu vou iniciar a minha peça com um cordão de 60 correntes. Caso você queira fazer maior, considerando que as 60 correntes ainda tenho o bico para fazer. Então, ele vai aumentar mais nas laterais a medida e também ele vai aumentar ali o comprimento um pouquinho devido ao bico que vamos fazer depois. Então, aqui fiz a minha amostra de 60 correntes para darmos início à nossa peça. Laço meu fio, vou contar aqui, ó. Aqui está na corrente, aqui está na agulha, não conta. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª correntinha. Então, na 9ª correntinha, nós vamos trabalhar. Laço meu fio e na 9ª correntinha, eu vou trabalhar aqui, ó, 7 pontos altos, todas na mesma corrente. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. 7 pontos altos, perdão. Então, tendo aqui os meus 7 pontos altos, pulo daqui das minhas correntinhas de base. 1, 2, 3, 4, vou lá na 5ª corrente e faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Laço meu fio, pulo novamente. 1, 2, 3, 4, vou lá na 5ª e repito os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Terminei aqui os 7 pontos altos, laço meu fio e venho pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, vou lá na 5ª e faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4, vou lá na 5ª e faço 7 pontos altos na mesma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei aqui os 7 pontos altos, pulo 1, 2, 3, 4, vou lá na 5ª corrente, faço um ponto alto. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira, intercalando um ponto alto e 7 pontos altos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então ficou dessa forma aqui. Como aqui eu iniciei com as correntes de espaço e aqui ficaram
3 correntes, eu termino aqui no final com um ponto alto. Então, nós iniciamos aqui com as correntes, que equivalem a um ponto alto, e finalizo a minha carreira com um ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Viro a minha peça e faço um ponto alto aqui, ó, no mesmo espaço. Ficando assim um Vzinho. Uma corrente, laço meu fio, logo aqui à minha frente eu tenho 7 pontos altos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular os 2 primeiros, vou lá no terceiro. Vou fazer um ponto alto aqui no terceiro. Laço meu fio, um ponto alto no quarto. Laço meu fio novamente e um ponto alto no quinto. Ficaram 3 pontos altos, um do ladinho do outro, e aqui sobrou 2 pontos altos desse lado e 2 pontos altos deste outro lado. Faço uma corrente, laço meu fio, e aqui, ó, onde eu tenho este ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e faço um ponto alto no mesmo lugar para formar o Vzinho, ficando dessa forma aqui, ó. Uma corrente, laço meu fio e novamente eu vou repetir o que eu fiz aqui neste bloquinho. Então, laço o fio, pulo os 2 primeiros, vou lá no terceiro. Um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Uma corrente, laço meu fio e agora que eu vou repetir esse Vzinho. Então, coloco aqui um ponto alto, 3 correntes de separação e outro ponto alto aqui. Ficando dessa forma. Após isso, vamos fazer aqui uma corrente, laço meu fio, pulo 1, 2, vou lá na terceira, faço um ponto alto, na quarta faço outro ponto alto e na seguinte outro ponto alto, ficando 3 pontos altos assim como nós fizemos anteriormente. Então, faço novamente uma corrente, vou ali em cima do meu ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes de separação e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Uma corrente e vou repetir esse processo por toda a minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz os meus últimos 3 pontos altos, faço uma corrente, laço meu fio e aí venho aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes apenas. Aqui nós estávamos colocando 3, mas aqui no início nós colocamos apenas 2. Então, fiz ali as minhas 2 correntes, coloco mais um ponto alto no mesmo lugar. E aí, ele vai ficar esse Vzinho aqui, ó. Assim como nós temos aqui no nosso início. Feito isso, faço 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça e aqui, ó, nesse espaço dentro do meu Vzinho, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Feito aqui os 3 pontos altos, eu faço uma corrente e aqui, ó, em cima, onde eu tenho esses meus 3 pontos altos, eu vou no ponto alto do meio, então, eu pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço meu fio e venho aqui, ó, nesse espaço que eu tenho aqui, colocar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7 pontos altos. Completado aqui os meus 7 pontos altos, faço uma corrente, laço meu fio e logo aqui à minha frente eu tenho os 3 pontos altos, vou no ponto alto do meio e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio e venho pra cá, ó, no meio desses, aqui desse V, onde eu tenho as 3 correntes, e repito novamente aqui os meus 7 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio e venho aqui, ó, no meu ponto alto do meio, faço um ponto alto. Uma corrente, e aqui eu sigo trabalhando conforme eu estou trabalhando aqui, ó, fazendo 7 pontos altos, uma corrente, no meio aqui dos 3 pontos altos que eu tenho da carreira anterior, eu faço um ponto alto, uma corrente, repito 7 pontos altos. Uma corrente, repito o ponto alto, uma corrente e vou trabalhando aqui até chegar ao final da minha amostra. Finalizei aqui a minha carreira, então cheguei no final, eu vou fazer como no início, colocar aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Faço 3 correntes para subir, viro a minha peça e aqui no segundo ponto alto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui com 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, faço uma corrente, laço meu fio e venho aqui pro meu espaço onde eu tenho um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um Vzinho composto por um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, ficando assim, ó. Assim como nós fizemos aqui anteriormente. Uma corrente, laço meu fio, logo à minha frente aqui, ó, eu tenho os meus 7 pontos altos. Então, eu vou repetir essa carreira aqui, essa segunda carreira que eu fiz, que são os pontos Vs e os 3 pontos altos, ó. Pulo aqui 1, 2, vou lá no terceiro, faço um ponto alto no quarto e um ponto alto aqui no quinto, ficando assim. Uma corrente, laço meu fio e vou fazer um Vzinho aqui no meu ponto alto. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço, ficando dessa forma aqui. Uma corrente e volto a repetir aqui, ó, nesse bloco, os meus 3 pontos altos. Então, pulo 2, vou lá e faço um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto no quinto. Uma corrente de separação e volto a repetir o meu Vzinho. Então, eu vou trabalhando assim até chegar ali ao final da minha carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então, faço uma corrente e vou finalizar como eu comecei, com 2 pontos altos. Laço meu fio e vou trabalhar aqui um e o segundo ponto alto. Para você pegar dentro da corrente, ele fica mais firminho ali a lateral da sua peça, ok? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, viro a peça. E agora, eu vou repetir esta carreira que eu tenho aqui, ó, que foi a primeira que a gente fez. Laço meu fio, 7 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente,
logo à minha frente eu tenho os 3 pontos altos, faço um ponto alto no ponto alto do meio. Uma corrente, laço meu fio e no meu próximo intervalo aqui do Vzinho, mais 7 pontos altos. Então, esta carreira aqui também não tem segredo, você vai trabalhando, intercalando entre 7 pontos altos e um ponto alto, até chegar ali ao final da sua carreira. Então, aqui eu já tenho os 6 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos, perdão, 3, 6, 7, uma corrente, logo à minha frente eu tenho aqui os 3 pontos altos, então faço um ponto alto no ponto alto do meio. Uma corrente, vou seguindo, trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Então, essa carreira é apenas repetição dessa primeira que nós fizemos. Cheguei aqui ao final da carreira, então vou repetir como eu comecei. Uma corrente e um ponto alto, para nossa lateral ficar bem certinha. Agora, eu vou repetir esta carreira que eu tenho aqui, que no caso é a segunda. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, viro a peça, faço um ponto alto aqui já no início para formar um Vzinho, uma corrente, logo à minha frente eu tenho 7 pontos altos, então eu vou repetir o que eu fiz na segunda carreira, 1, 2 no terceiro, vou fazer ali os 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui para cima do meu ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Então, nós vamos trabalhar todas as carreiras fazendo repetições. Então, aqui é bem fácil de ser feito, caso você tenha alguma dúvida, é só você voltar o vídeo ou olhar nas carreiras abaixo o que você fez para repetir, para fazer as carreiras iguais. Então, este aqui é o lado avesso, ó. E este, o nosso lado direito, olha que legal que vai ficando esse ponto. E aqui, ó, a nossa lateral, ela vai ficando bem certinha aqui, ó, para depois a gente conseguir fazer o bico. Então, eu vou trabalhar aqui mais carreiras até dar o meu tamanho, né, o tamanho do caminho de mesa para mim. Caso você queira fazer bem maior, você pode fazer também, caso tenha uma mesa de comprimento maior, você pode fazer ele maior também. Então, eu vou trabalhar aqui, dando sequência nas minhas carreiras, e assim que eu tiver uma quantidade de carreiras suficiente para fazermos um caminho de mesa, eu volto para mostrar. Voltei aqui com a minha peça já adiantada, então eu fiz aproximadamente aqui 90 centímetros, porque a minha mesa, ela é um pouco menor, ela tem a medida de 1,20 m, então fiz aqui 90 centímetros, considerando que eu vou colocar o bico e eu não quero que ela caia sobre a mesa, então eu quero que ela fique bem certinha ali. Então, terminando aqui essa carreira, ó, eu fiz aproximadamente 90 centímetros. Como eu disse anteriormente, você pode fazer maior de acordo com o tamanho da sua mesa, da sua cliente, ou de repente você quer fazer um tapete, também fica bem legal, só precisará aumentar o número de correntinhas iniciais ali. Então, finalizei aqui, ó, o meu último ponto. Observem que eu estou do lado avesso, ó. Então, o nosso lado direito é o lado que os 7 pontos altos ficam para frente, ficam certinho. Então, como eu estou aqui do lado avesso, eu vou trabalhar aqui, ó, uma corrente, vou virar a minha peça para o lado direito, porque agora eu vou passar uma base de pontos baixos aqui. Então, fiz uma corrente, virei, já coloco um ponto baixo aqui no primeiro, um ponto baixo no segundo. Pulo aqui onde eu tenho essa minha corrente e dentro desse meu espaço, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, 3 pontos baixos, perdão, ó. Pulo esse meu espaço de uma corrente, venho pro próximo, aqui onde eu tenho os meus 3 pontos altos, coloco mais 3 pontos baixos. Ficando dessa forma aqui, ó.
Caso você esteja fazendo e achar que ele está ficando muito pequeno, você pode colocar uma correntinha entre eles, mas no caso aqui eu não vou colocar, porque eu quero que fique bem certinho ali, igual o nosso início. Vou para o próximo ponto, faço 3 pontos baixos, no caso, na alça aqui de 3 correntes, ficando assim. Laço meu fio, vou pro próximo e trabalho aqui, ó, mais 3 pontos baixos. E assim, eu vou trabalhando até chegar nesse cantinho que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, ele vai ficando bem certinho, como eu fiz lá no início. E aí, eu vou trabalhando até chegar nesse canto aqui. Trabalhei aqui os meus pontos baixos até chegar aqui no canto. Então, eu faço uma, duas correntes. E venho aqui, vou trabalhar agora na lateral aqui do nosso caminho de mesa. Então, faço 2 correntes, e aqui neste ponto alto que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2, e assim forma aqui, ó, o nosso cantinho, para depois darmos sequência aqui no bico. Feitos os 2 pontos baixos, passo para o próximo espaço aqui, ó, onde eu tenho aqui, faço mais 2 pontos baixos. Caso o seu ponto for muito apertado, não for assim largo como o meu, você pode fazer da seguinte forma: em um ponto você coloca 3, no outro você coloca 2. Em um você coloca 3, no outro você coloca 2. No meu caso aqui, eu vou colocar apenas 2 pontos baixos em cada ponto. Então, eu vou trabalhando assim, ó, e vai formando a base ali para eu trabalhar o bico na sequência, ó. Dessa forma aqui, ó. Ele vai ficando bem retinho ali a nossa lateral. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a volta do meu trabalho dessa forma. Quando eu chegar aqui na volta, aqui no cantinho, eu vou fazer 2 correntes e vou dar sequência, que é para formar aqui, para termos o espaço para trabalharmos o canto aqui. Então, é só você trabalhar dessa forma até o final da sua carreira. Eu vou finalizar a minha aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então fiz toda a minha base de pontos baixos. Quando você for fazer a sua peça, observe se a parte que você começou e a parte que você terminou, se elas estão do mesmo tamanho, porque muitas vezes elas tendem a ficar uma maior que a outra. Então, o importante é que as duas fiquem do mesmo tamanho. Então, aqui, ó, fiz os meus 2 últimos pontos baixos. Ao invés de fazer 2 correntinhas e prender aqui, eu já vou fazer uma laçada, vou no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer meio ponto alto, que já equivale a 2 correntes. Faço 3 correntes para subir, laço meu fio e aqui, ó, eu vou colocar mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Então, eu estou aqui no cantinho que eu acabei de finalizar e fiz aqui 3 correntes e mais 3 pontos altos, totalizando 4. Coloco a minha agulha aqui, ó, na terceira correntinha, pego o meu fio e puxo ele para formar um ponto pipoca. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço meu fio e venho nesse mesmo espacinho colocar mais 4 pontos altos para formar uma pipoca. 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui os 4 pontos altos, tiro a agulha, coloco a minha agulha no meu primeiro ponto que eu fiz ali, pego esse fio e puxo. Faço 1, 2, 3 correntes, e aí venho aqui, ó. Como aqui é o canto, então ao invés de eu pular 2 pontos, eu vou pular apenas um para ele não ficar repuxado. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Agora, faço aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no próximo, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes,
vou no próximo ponto, pulo 1, 2, vou no próximo, prendo com ponto baixo, ficando assim, ó, 2 alcinhas. Faço 3 correntes novamente, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou repetir esse motivo de pipoca que nós temos aqui. Então, aqui, ó, lacei, ó. Dentro desse ponto aqui, vou trabalhar 4 pontos altos para daí formar o meu ponto pipoca. Quatro pontos altos, tiro da agulha, coloco aqui na primeira. E finalizo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Observe que aqui no canto nós fizemos 6, mas é porque era no cantinho. Então, em todos os 4 cantos, nós vamos colocar 6 correntes entre as pipocas. Nas demais, nós vamos colocar apenas 5 correntes. Feito isso, ó, venha no mesmo espaço e trabalhe mais 4 pontos altos para formar outro ponto pipoca. Coloco aqui a minha agulha no meu primeiro ponto, puxo esse fio e formo a segunda pipoca. 3 correntes, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, pulo, faço 3 correntes novamente, pulo 2 pontos de base, vou lá no próximo, prendo com ponto baixo. 3 correntes, vou ali, ó, pulo 2 pontos de base, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Faço aqui novamente 3 correntes, venho, pulo 2 pontos de base, venho para o terceiro e faço outro bloquinho de pipoca. Então, lembrando que para fazer o ponto pipoca, nós precisamos fazer primeiro os 4 pontos altos. Aí, tiramos da agulha, colocamos no primeiro e puxamos ele aqui. Fazemos 5 correntes e outro ponto pipoca. E assim você vai trabalhando ele até chegar ali no seu canto, no próximo canto que você tem ali. Então, aqui já tenho 4 pontos altos, tiro a agulha, coloco no primeiro, puxo aqui. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó, 1, 2, vou lá no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, vou lá no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vou lá no terceiro, ponto baixo. Lembrando sempre que quando você for fazer, quando você estiver confeccionando a sua peça, é importante que sempre dê esse bloquinho aqui de pontos pipocas aqui, separados por correntes, nos seus 4 cantinhos. Então, às vezes você vai precisar pular mais pontos, às vezes você vai precisar pular menos pontos. Então, vou fazer o meu aqui até o canto e já volto para mostrar. Cheguei aqui no meu canto, então, observe que aqui no início, nós pulamos, depois do ponto pipoca, nós pulamos apenas um ponto, que é para não repuxar o trabalho. E aqui, ó, no final, vai ser da mesma forma. Então, observe que aqui, ó, nessa quantidade de pontos que eu fiz, na medida que eu fiz, deu certinho ali, ó, pular 2, pular 2, pular 2 e pular 1 no final. Então, logo aqui à minha frente eu tenho a alça de 2 correntes. Então, aqui nessa alcinha, é só você trabalhar o outro bloquinho de pontos pipocas ali. Então, vou fazer um bloquinho aqui com 4 pontos altos e em seguida vou trabalhar o meu ponto pipoca. Aqui nos cantos sempre são 6 correntes, nas demais são apenas 5 e aqui nos cantos são apenas 6. Então, fiz o meu primeiro bloquinho, vou aqui no mesmo espaço e vou fazer o segundo bloquinho de pontos pipocas. Já tenho aqui 3 e o quarto. Pego ali, coloco no meu primeiro ponto, pego o fio e puxo. Faço 1, 2, 3 correntes. E aqui, ó, vou pular um ponto de base, porque eu estou
próximo aqui do meu canto, ó. Então, eu vou pular um ponto de base e vou prender com um ponto baixo no próximo. Faço 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes novamente, pulo 2 pontos de base, vou lá no próximo, prendo com ponto baixo. 3 correntes, vou pular 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou fazer o meu bloquinho de pontos pipoca. Então, primeiramente, eu faço ali os 4 pontos altos. 5 correntes. E outro ponto pipoca aqui nesse mesmo espaço, que é para formar o nosso bloquinho ali. Finalizei, sempre 3 correntes, pula 2 pontos de base, vai no próximo, e assim você vai trabalhando por toda a sua carreira, até você chegar no próximo canto. Então, só lembrando aqui, que nos cantos nós precisamos ter aqui, ó, esse bloquinho de pipocas para dar certo o nosso bico. Então, aqui na minha lateral, deram o canto, mais 3 motivos de pipoca e o outro canto. Então, sem contar o canto, para este tamanho que nós estamos fazendo, deu 3 bloquinhos de ponto pipoca aqui no meio. Eu vou fazer aqui, dar sequência aqui na minha lateral, que eu tenho aqui. E quando eu estiver chegando nesse cantinho aqui, ó, eu volto para mostrar. Porque este daqui, este canto, ele vai ficar igualzinho que nós acabamos de fazer agora, que foi este daqui, ó. Ó. Bloquinhos, o canto, outro canto e 3 bloquinhos aqui. Então, eu vou dar sequência aqui nessa minha lateral até chegar nesse canto. Pra, se caso precisar colocar mais pontos ou pular menos pontos, aí eu volto para te mostrar. Mas essa nossa parte aqui, ele ficou bem certinho. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, assim que eu terminar, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no canto, então aqui, como ia sobrar um pontinho, o que que eu fiz? Ao invés de colocar 2 pipocas aqui no mesmo espaço, eu coloquei 2 separadas aqui, ó, mas fazendo as 5 correntes. E aí, deu bem certinho aqui para chegar aqui no canto e fazer outro bloquinho de pipocas. Então, aqui, ó, ao invés de colocar as 2 no mesmo espaço, eu apenas coloquei no ponto seguinte para poder dar certo ali. Mas isso não vai interferir no resultado final do seu trabalho. Então, aqui eu vou formar os meus outros 4 pontos altos para formar o ponto pipoca ali. Vou fechar ele. Faço 6 correntes, lembrando que nos cantinhos são 6 correntes e nas demais partes são apenas 5. E aqui no mesmo espaço, outra pipoca. Então, formado por apenas 4 pontos altos, tiro e finalizo aqui, ó. 3 correntes de separação. Então, aqui ficou o meu cantinho, ó. E aí, aqui, ó, como nós estamos no canto, então, nós pulamos apenas um e prendemos no segundo. E a partir daí, nós damos sequência, igual nós fizemos lá na outra parte, pulando 2 pontos, prendendo no terceiro, 3 correntes novamente, pula 2 pontos de base, prende lá no terceiro, 3 correntes novamente, pula 2 pontos de base, e aqui no terceiro, você vai formar aqui o seu bloquinho de ponto pipoca, como nós estávamos fazendo aqui em toda a lateral, e como nós fizemos nesse outro canto aqui, ó. Então, é só você repetir nesta parte aqui, ó,
o que nós já fizemos aqui, a mesma quantidade, ou seja, um cantinho para cada lado ali e 3 motivos aqui no meio deles, ok? Então, eu vou terminar esse meu canto aqui. E quando eu chegar no canto, aqui nós vamos ter um motivo de pipoca, porque é o nosso canto também. E depois, aqui nessa lateral, nessa lateral aqui, você vai repetir o que você fez aqui, ó. Então, é igualzinho, ó, não tem segredo. Você só tem que cuidar para colocar sempre a mesma quantidade de motivos nas duas laterais e nos dois cantos. Então, eu estou aqui, vou trabalhar até chegar esse meu canto, aí vou trabalhar essa lateral que eu tenho aqui, ó, igualzinho a essa que eu fiz aqui. Então, eu vou terminar, quando eu chegar aqui no canto, eu volto para nós fazermos a segunda parte. Cheguei aqui ao final da carreira, então, trabalhei os meus pontos ali nas minhas laterais igual, e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Você pode finalizar dentro da correntinha, ou você pode finalizar aqui, ó, após ter feito as 3 correntes, dentro da primeira correntinha, ó. Finalizou com ponto baixíssimo, sobe 3 correntes, laço o meu fio e vamos trabalhar pontos altos aqui dentro desse espaço de 6 correntes, que é onde nós temos o nosso canto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Então, aqui, contando com as 3 correntes que eu subi, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu subi 3 correntes e fiz mais 12 pontos altos, totalizando 13. Faço aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, aí venho pra essa alça aqui, ó. Logo à minha frente, eu tenho 4 alças, 1, 2, 3, 4. Vou lá na segunda, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Faço 3 correntes, e aqui nessa minha outra alça aqui, onde eu tenho 5 correntes, vou trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, observe que aqui nós colocamos 13 pontos altos no canto e aqui apenas 9. Faço 3 correntes, ponto baixo aqui, ó, na segunda alça, logo à minha frente eu tenho uma na segunda alça, 3 correntes, ponto baixo na alça seguinte, 3 correntes, laço meu fio e vou pro meu próximo bloquinho de pipoca e vou trabalhar aqui, ó, mais 9 pontos altos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. 3 correntes, pulo a minha primeira alça que eu tenho aqui, ó, vou na segunda, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça, 3 correntes, e aqui eu trabalho meus 9 pontos altos. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhando assim até chegarmos ali no nosso outro canto. Então, aqui, ó,
Nós começamos pelo canto e colocamos 13 pontos altos aqui nesse canto. E nos demais motivos, nós colocamos apenas 9 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9. E aqui 9 também. E sempre nos cantos, nos 4 cantinhos que nós temos, nós vamos colocar 13 pontos altos, que é para não repuxar o nosso trabalho. Então, aqui não tem segredo. Onde tem as alças aqui de 5 correntes, você vai colocar os 9 pontos altos, vai seguir o mesmo esquema das 3 correntes, prender com ponto baixo, 3 correntes, prende, 3 correntes e segue aqui para fazer o bloquinho. Chegando no canto, sempre 13 pontos altos, e aí você vai trabalhar nos seus 4 cantos dessa forma. Nos 4 cantos, os 13 pontos altos, e nas demais, apenas 9, seguindo assim. Então, eu vou terminar toda a minha volta aqui, porque aqui não tem segredo, é só você fazer a repetição do que nós acabamos de fazer, e quando eu chegar ali no final, eu volto para mostrar como fazer ali o nosso acabamento final. Cheguei aqui ao final da minha peça, então, trabalhei sempre nos cantinhos os 13 pontos altos, e nas demais partes, trabalhei apenas 9 pontos altos. Então, fiz toda a minha carreira, cheguei aqui para finalizar, vou finalizar na terceira corrente com ponto baixíssimo, ok? Agora, logo à minha frente aqui, eu tenho o meu segundo ponto alto. Então, eu introduzo e faço um ponto baixo, faço 3 correntes para subir, e vou fazer um ponto baixo aqui no pé do ponto baixo para formar um ponto picô. Um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo. Subo 3 correntes, ponto baixo aqui no ponto baixo para formar outro ponto picô, ponto baixo sozinho no próximo. No seguinte, eu faço ponto baixo e já subo 3 correntes para formar o meu ponto picô, ponto baixo no próximo, ponto baixo no seguinte, e faço 3 correntes para formar um ponto picô. Então, nesses meus 13 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho, e no seguinte, eu vou trabalhar um ponto baixo com ponto picô. Então, aqui não tem segredo, é só você ir alternando entre um ponto baixo sozinho e um ponto baixo com picô. E finalizo o meu bloquinho de 13 pontos altos com um ponto baixo. Então, observe que aqui, ó, nós fizemos um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, quando nós dermos toda a volta no nosso trabalho, nós vamos finalizar aqui. Aí, fizemos um ponto baixo com picô, um sem, um com, um sem, um com, um sem, e assim fomos até o final aqui do nosso bloquinho. Então, feito isso, aqui, vou repetir o último ponto, porque ele desmanchou. Ficou dessa forma aqui, ó. Esse foi o nosso canto com os 13 pontos altos. Agora, aqui, logo à minha frente, ó, eu tenho essas 2 alças aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar a agulha embaixo dessas 2 alças e fazer um ponto baixo. Faço 1, 2 correntes, venho para esse espaço aqui e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, e logo à minha frente eu tenho as 2 alças aqui, ó, esta e esta. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo também. Ficou assim, ó. Dessa forma. Agora, logo à minha frente aqui, eu tenho o meu bloquinho de 9 pontos altos. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. No segundo, eu vou fazer o ponto baixo e vou subir 3 correntes para formar o ponto picô. No seguinte, apenas um ponto baixo. No seguinte, o ponto baixo e mais as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no próximo, ponto baixo e
3 correntes para formar o ponto picô. Então, aqui não tem segredo, só você ir fazendo, alternando um ponto baixo com picô e um ponto baixo sem. Se nós fizermos em todos, fica muito junto e aí você não consegue identificar o ponto picô. Então, aqui eu finalizei o meu bloquinho de 9. Então, no meu bloquinho de 9, vão ficar apenas aqui, ó, 4 picôs. 1, 2, 3, 4. Já em todos os meus 4 cantos, no bloquinho de 13 pontos altos, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos picôs. Feito isso, ó, depois de terminar ali, nós vamos pra cá, ó. Pegando essas duas alças que nós temos aqui, ó, introduz a agulha e faz o ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo aqui nesta alça de 3 correntes, 2 correntes e ponto baixo pegando aqui, ó, as duas alças novamente e prendendo junto as duas, ó. Feito isso, logo à minha frente eu tenho o meu outro bloquinho de 9 pontos altos, então aí eu vou trabalhar ali, ó, um ponto baixo, no próximo eu faço o ponto baixo e já subo 3 correntes para formar o ponto picô, um ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo e já subo 3 correntes para formar o ponto picô. E assim eu vou trabalhando nesse meu bloquinho de 9 pontos altos, assim como eu fiz no anterior. Vou alternando entre ponto baixo e ponto baixo com picô. O penúltimo ponto aqui sempre vai ter um picô, porque o primeiro e o último ponto sempre vai começar e finalizar com ponto baixo. Então, aqui, ó, sempre no nosso bloquinho de 9 e no nosso bloquinho de 13 também, sempre vai começar com um ponto baixo sozinho e terminar com um ponto baixo sozinho. Feito isso, para passar para o próximo bloco aqui, vou fazer mais uma vez, ó, um ponto baixo pegando essas duas alças aqui, 2 correntes, ponto baixo na alça de 3 correntes, 2 correntes, ponto baixo novamente pegando essas duas alças aqui, ó, pegando juntas e fazendo ponto baixo. E aí, logo à frente, você tem o seu bloquinho de 9 pontos altos, e aí você vai trabalhando, ó, ponto baixo, no próximo, ponto baixo com picô, então aí você faz o ponto baixo e sobe as 3 correntes. No seguinte, apenas ponto baixo, e assim você vai alternando até chegar ao final do seu trabalho. Aqui, como eu mostrei para você como faz o cantinho, aqui onde eu tenho os 13 pontos altos, todos eles serão iguais. Então, todos os 13 pontos altos, todos os 4 cantos que contêm os 13 pontos altos, você vai fazer dessa forma. E as demais, nas partes das laterais que contém essa parte aqui, ó, os 9 pontos altos, você vai trabalhar dessa forma aqui. Então, você vai repetir até o final da sua carreira, no caso, por toda a volta do seu trabalho, até chegar aqui, ó. Então, eu vou terminar o meu aqui, quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha volta, cheguei no último bloquinho aqui, então, vou fazer o que eu estava fazendo. Um ponto baixo pegando as duas alças, 2 correntes, ponto baixo aqui na alça, 2 correntes, ponto baixo pegando as duas alças aqui. E aqui no início, vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Após isso aqui, eu posso cortar o fio e vou puxar esse fio todo pra frente. Vou introduzir a agulha do lado avesso aqui, ó, e vou puxar esse fio todo pra cá. Feito isso, aqui do meu lado avesso, ó, posso abrir o fio no meio, ou como você preferir, você pode fazer o seu arremate aí. Posso abrir aqui o fio no meio, passar ele por uma das alcinhas que eu tenho bem próxima aqui. Ó, fica uma alcinha para um lado, uma para o outro.
Aí dou o nozinho. E aí, pego a minha agulha de tapeçaria e escondo aqui do lado avesso. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou esconder estes fios que eu tenho aqui da minha peça, e aí eu já volto para mostrar a peça pronta para você. Fiz os arremates aqui e ficou pronta a nossa peça. Olha que legal que fica. Um bico bem simples, com um ponto trabalhado no meio, deixa uma peça bem bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!